Você quer aprender um método fácil e rápido de transformar um número real em notação científica? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Afinal de contas, o que é notação científica? Notação científica é a forma que nós escrevemos números muito grandes e números muito pequenos através de uma potência de base 10. É utilizado, e muitas vezes, além da matemática, na física e na química, na física, na eletrostática, que vocês podem ver com as aulas da Merion. E nós vamos trabalhar aí como fazer essa transformação através de algumas técnicas. Lembrando o seguinte, a notação científica tem uma regra. Qual é essa regra? A regra é escrever um número real multiplicado por uma potência de base 10. Esse número real, ele deve estar entre 1 e 10, sempre combinando um número entre 1 e 10. E o expoente da potência de base 10 deve vir escrito como um número inteiro. Para transformar os números que nós temos aqui em notação científica, nós devemos observar a regra, que é escrever um número real multiplicado por uma potência de base 10. No caso desse número, que são os 15 bilionésimos, olha que número grande, porém pequeno ao mesmo tempo, grande em número de algarismos, pequenos pela representação do valor que ele tem. Agora, se eu tenho que escrever esse número em forma de notação científica, nós temos que lembrar da regra. A primeira parte, o número real, deve ser que está entre 1 e 10. Bom, utilizando os algarismos 1 e 5, nós temos que imaginar que a vírgula deve se localizar entre 1 e o 5. Ou seja, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Quantas casas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a direita. Isso significa que a minha potência de base 10 deverá ter o expoente menos 8. Ou seja, para a direita, sempre que nós deslocarmos a vírgula, significa que o expoente diminuirá. Então nós temos aqui uma regrinha. Deslocamento para a direita, o expoente diminui. Agora, vamos pensar num número grande, muito grande. O valor de 149 milhões. O que seria 149 milhões? É a distância da Terra ao Sol, em quilômetros. A ideia dos 149 milhões, também para ser transformado em notação científica, é pensar da seguinte forma, né? Aonde está a vírgula de 149 bilhões? Aliás, 149 milhões. Se nós pararmos para pensar, se nós tivéssemos esse dinheiro na conta bancária, onde estaria a vírgula desses 149 milhões? Estaria aqui. E aí nós temos que transportar essa vírgula não para a direita, como foi feito anteriormente, e sim para a esquerda, onde nós teríamos um número que deveria ficar localizado entre o 1 e o 4. Escreveríamos 1,49. Ou seja, a nossa vírgula se deslocaria para a esquerda. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda. Então escreveríamos 1,49 vezes 10 elevado a mais 8. Aí o que significa isso? Se eu deslocar para a esquerda a vírgula, nós também teremos uma relação com o expoente. Cada casa que vai ser deslocada para a esquerda fará com que o expoente aumente. Muito bom. Pensando assim, alguém poderia perguntar, mas Cristiano, por que isso pode acontecer? Eu separei 2 exemplos bem básicos para que vocês possam entender por que isso pode acontecer. Colocando esse número aqui, que a leitura dele é 3 décimos de milésimos. Como poderíamos fazer essa transformação? Escreveríamos 3 vezes 0,0001. 3 décimos de milésimos é 3 vezes 1 décimo de milésimo. 1 décimo de milésimo, se for transformado em fração, fica 1 sobre 10 mil. Ora, o que é o 10 mil? O 10 mil é 10 elevado à quarta. Então, nós escreveríamos 3 vezes 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque se 10 elevado à quarta positivo, se ele passar para cima, fica 10 elevado à quarta negativo. Aí nós temos a relação. Tive que deslocar a vírgula para a direita 4 casas, então direita diminui. Fica um macete, Didi, para tentar entender, para tentar lembrar a regra. Se nós deslocarmos para a direita, diminuiremos o valor do expoente.
E da mesma forma para a esquerda, se nós formos pensar assim, o número 60.000, que não é um número tão grande, mas só para nós termos uma ideia, seria 6 vezes o 10.000. E o que é o 10.000? 10.000 é 10 elevado à quarta potência. 6 vezes 10 elevado a mais 4. Portanto, nós já podemos entender que esse 60.000, se eu trouxer a vírgula para a esquerda 4 casas, isso significa que para a esquerda vai aumentar o expoente que nós temos que colocar ali. Portanto, expoente mais 4. Agora nós vamos ver exemplos de transformação da notação científica para um número real. Agora nós vamos fazer então um exemplo onde tenho a notação científica e vou transformar em um número real. Porém, vamos utilizar a mesma regra. Deslocamento da vírgula para a direita, expoente diminui. Deslocamento da vírgula para a esquerda, expoente vai aumentar. Nesse exemplo aqui, vejam o seguinte, eu tenho 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, obedecendo a regra de notação científica que nós já conhecemos. Agora, como transformar esse número para um número real? Com vírgula, tudo bonitinho. Como nós vamos fazer? Eu tenho o 1 e 1. Nós sabemos que para transformar em um número real, eu vou ter que transformar esse 0 aqui, esse menos 4, em 0. Mas quem seria o número que nós teríamos que colocar para acabar com esse menos 4? Para eliminar o menos 4, eu tenho que colocar o mais 4, ou seja, eu tenho que aumentar o meu expoente. Se eu vou aumentar o meu expoente, a vírgula irá para a esquerda. Daí a pessoa vai dizer, mas professor, a vírgula estava entre o 1 e o outro 1. Eu não tenho mais números à esquerda. Coloque vários números à esquerda para você ter uma ideia para onde vai essa vírgula. E a partir daí nós vamos efetuar o deslocamento. Já que eu tenho que somar 4, tenho que aumentar, essa vírgula que estava entre o 1 e o 1 deverá vir para a esquerda. 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Só para ter uma ideia, esse número que nós temos agora é o número do vírus, do diâmetro do vírus influenza. Pequenininho no tamanho, né? Pensando aqui, mas no número que nós estamos vendo aqui, mas devastador pensando, né, em relação a tudo que aconteceu e que nós vivenciamos há um bom tempo. E aqui nós temos o número que representa a idade do planeta Terra em anos. Antes de falar um pouquinho dessa transformação, lembrar o seguinte, pessoal, dá uma curtida se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo aí com seus colegas, com seus amigos, se inscreva no nosso canal, o Casal de Exatas, e deixa o likezinho para que a gente possa trabalhar cada vez mais, melhorar cada vez mais nossos vídeos. Compartilhe, viu pessoal? Nós dependemos de vocês também para que vocês tenham um conteúdo de qualidade. A ideia da transformação seria basicamente nós colocarmos esse 9 e para eliminar esse 9, nós teríamos que subtrair 9. Portanto, se eu vou diminuir o expoente, o que vai acontecer com a nossa vírgula? Ela vai para a direita. Ou seja, o número que nós temos, 4, 5, 4, que são os algarismos que nós temos, e a vírgula que estava aqui, ela terá que ir para a direita 9 casas, porque diminui direita. Então, alguém diria, mas eu não tenho 9 casas para ir para a direita. Nós podemos fazer o seguinte, completaremos com vários zeros aqui, a fim de nós entendermos qual número que nós vamos ter a partir disso. Se nós vamos deslocar para a direita 9 casas, vamos contar a partir daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Que número é esse? Esse número aqui é 4 bilhões 540 milhões de anos. É mais ou menos a idade do planeta Terra. Nunca esquecendo, pessoal, da nossa regrinha. Deslocamento da vírgula para a direita, o expoente diminui. Deslocamento da vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Valeu, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo, que nós vamos falar sobre como fazer as operações com notações científicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada, que são extremamente importantes, sobretudo para física e para química. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau!